E começamos mais um programa pelas lentes da EV. Eu convido você a ficar com a gente, porque hoje os temas e os nossos personagens, ou melhor, os nossos entrevistados estão com cada reflexão e ao mesmo tempo uma interação que vai somar muito na nossa vida, principalmente no quadro Ponto de Vista EV. Nós temos também o meu quadro, que é o meu preferido, que é a Verdade das Marcas. Nós vamos falar para uma marca que para mim, é a marca que eu mais gosto e amo, Dita, e poucas pessoas conhecem essa marca. Então, fique com a gente, porque cada escolha, cada reflexão, cada convidado que está aqui com a gente no nosso programa, faz com que nossa mentalidade, a nossa espiritualidade e o nosso conhecimento aumente. Portas é automático, ajuste a sua lente e vem comigo. E começa agora o nosso programa pelas lentes da EV. Um oferecimento RS Serviços. Você que acompanhou a primeira parte, se você não acompanhou, vai lá no nosso canal do YouTube, veja ele na íntegra, porque vamos falar sobre reforma tributária. O que está mudando? O que mudou? Vem agora que começa a segunda parte. Então, André, quer dizer que... Rola, Marina, o cliente que vem aqui, né, os telespectadores que estão vendo a gente, ele precisa trazer todo o planejamento, não só de renda, de patrimônio, para que possamos montar um plano de ação. Não é simplesmente vamos montar uma road e está tudo certo. Exatamente. O buraco é mais embaixo, vamos dizer assim. Sem dúvida, exatamente. Eu acho que o principal ponto é saber distinguir a estrutura de planejamento tributário, patrimonial, que se adeque e que traz, né, de fato, ofereça de fato a vantagem que aquele empresário, aquela pessoa vem buscar. Não existe, e a gente vê aí, né, várias notícias, vários artigos, da verdade, publicações. Nos últimos 2 meses era uma chuva no Instagram, no LinkedIn, só se fala nisso. E o pessoal vendendo essas estruturas de planejamento como uma receita de bolo. E não existe isso. Para cada pessoa, para cada empresa, mesmo aquelas do mesmo segmento, existe uma estrutura peculiar, uma estrutura que se adapte melhor à realidade. Então, o que a gente faz aqui dentro da LBA é entender qual que é a estrutura, qual que é o cenário daquele negócio, daquela empresa, daquele empresário, para a gente identificar qual é o melhor aspecto de planejamento a ser oferecido e a ser estruturado. Porque a gente não pode pensar, né, que vamos simplesmente criar, como eu mesmo disse, vamos criar uma holding de participações, transferir as cotas que uma pessoa detém da empresa para essa holding de participações e pronto. Vamos pegar os imóveis, vamos jogar para uma holding patrimonial e pronto. Vamos pegar agora, até fugir um pouco do aspecto de holding, indo para um aspecto de tributos em formato geral. Sim. Vamos ver se um regime especial de CMS adequa a uma empresa XYZ. Vamos aplicar esse mesmo regime para todos. Não necessariamente é o melhor. Então, assim, o tributário, a gente costuma dizer que ele é personalizado. Depende da realidade da empresa. E a gente fala, assim, eu mesmo defendo isso, que nós não temos atualmente, mesmo o ecossistema, ele não é falho, ele não é ruim, ele é bom. O que ele tem é uma complexidade, e é uma complexidade que necessita de profissionais que saibam interpretar e aplicar. E com o novo sistema tributário que vem a se desenvolver aí a partir de 2027, mas tendo um início, né, em termos de transição, de aprendizado, até de sistema, né? De sistema, agora em 2026, esse daqui tende até a ser um pouco mais complexo.
ele vai demandar uma interação ainda maior. Sim. A gente tem um sistema híbrido que, entre dois regimes, por vários anos, né, pela transição, a gente vai ter um modelo atual com um modelo novo. Coexistindo. Nossa, coexistindo junto. Imagina a complexidade disso. Vai. Então, aquela linha de raciocínio que todo simplificação. empresário tem, que os governantes criaram, de que é para simplificar e etc. Isso não existe. Talvez lá em 2033, quando todo mundo já tiver saturado desse regime, a gente vai pensar, tá simplificado. Então, assim, mas ser pessimista, André, com isso? Não, eu acho que o novo formato tributário, a tributação da alta renda, tudo que está vindo de novo, ele, ao mesmo tempo que aparenta ali, e de fato, o primeiro impacto é de trazer uma maior arrecadação e etc., mas quando você interpreta, ainda há mecanismos positivos, né? Exato, então assim... Todo desafio tem muitas oportunidades. Sim. E entender essa oportunidade. Sem dúvida. Perfeito. E sabe uma coisa que até, enquanto você comentou sobre a necessidade de trazer algo sempre muito personalizado, me veio à mente, eu acho que é uma coisa super bacana para as pessoas pensarem. Porque muitas vezes a gente traz o planejamento patrimonial muito voltado à sucessão, né? Então, por exemplo, igual ali no início eu comentei isso. Falei, nossa, mas se a gente simplesmente se limita ali ao primeiro movimento, que seria, por exemplo, eventualmente você integralizar, isso falando um pouco em imóveis, né? Sim. Mas você colocar os bens em um CNPJ e não doar as cotas, a gente não elimina o inventário. Perfeito. Mas será que realmente sempre vale a pena eliminar um inventário? Nem Boa sempre, pergunta. Olha que interessante. Porque pensa uma coisa comigo, nós temos estruturas operacionais. Certo. No caso do imóvel, é algo que a gente realmente acaba pensando, poxa, mas vai trazer um grande benefício. Mas enquanto nós estamos falando em estruturas operacionais, em empresas ativas, em que realmente pode haver uma transmissão de cotas, que vai evitar um inventário, mas e os efeitos práticos? De trazer esses herdeiros, muitas vezes despreparados, Sim. muitas vezes menores, crianças. E tudo isso tudo tem que ser dimensionado. Então, eu acho que realmente essa personalização ela é muito importante. Até para evitar paralisações futuras pelas burocracias. Verdade. Você pensa assim, vou trazer o meu filho, ele é o menor e etc. A gente tem que estipular dentro dos contratos, dos acordos e demais... A regra do jogo, né? A regra do jogo. Mas justamente isso não fica travado no futuro. Que nada mais é que o planejamento. Exato. Então... E às vezes o pessoal pergunta assim, o que vocês fazem? E assim, se a gente for nominar todos os serviços que nós temos, são muitos, mas eu brinco. Planejamento. E muitas vezes planejar é não fazer nada. A gente até brinca. Boa. Vamos escutar. O que você tem pra fazer? Já tá assim, assim, assim. Tá, então, muito obrigado. Que bom que você veio tomar um café conosco. Mas agora eu acho que o melhor é realmente não fazer nada. E eu vi também muita gente falando sobre os tributos que irão existir para as empresas que vão dar os seus profits, né, os seus lucros para as pessoas físicas, que até R$50 mil está isento. E a partir disso, né, e existem muitas pessoas que falam, não, se você tiver hold, você joga uma parte para lá, uma parte para cá e vai estar tudo certo. Então você vê que é um monte de coisas que não é bem assim, né? Eu acho que não funciona bem assim, né? Não necessariamente, igual a gente viu no início, quando surgiu essa nova legislação, a gente viu falando assim, é só simplesmente criar um cartão corporativo, agora eu pago tudo pela minha... Pessoa empresa, simplesmente vou pagar a escola do meu filho, da minha filha pela empresa, pagar tudo pela empresa, porque eu não preciso jogar nada para minha pessoa física. E assim, a própria um grande erro. E a própria Receita Federal, ela já tem instrumentos de combater isso. Na verdade, a gente vem vendo com o avanço até da tecnologia, da inteligência da própria Receita Federal, ela trazendo formas de fiscalização nesse sentido. E assim, se engane quem pensa que a Receita Federal é a mesma de um ano atrás, de 10 anos atrás, etc.
Porque assim, o que a gente mais tem visto são níveis de fiscalizações no detalhe. E aí vão falar, mas a Receita Federal não pode fazer isso. É verdade, quando a gente vê que lá no passado, o histórico de planejamento era muito no jeitinho, era trazer estruturas e formatos fictícios de economia tributária. Perfeito. Agora essas empresas estão pagando um pato porque caíram numa facilidade vendida lá no passado. Então, assim... São 5 anos, tem que falar. Realmente... A gente viu recentemente clientes que surgiram para nós no sentido de defesas administrativas por erros grosseiros, por falhas nas suas estruturas no passado, de simplesmente fazer o link entre empresas do mesmo grupo. Operações societárias milagrosas que naquele primeiro momento traziam sim uma redução da carga tributária, mas que agora a gente está vendo que não faz sentido nenhum. E detalhe, né? Operações formalizadas em 2020 que realmente vieram a ser fiscalizadas agora. 25. Exato. Então, assim, e que não teve assessoria de advogado. Foi tudo feito internamente. E a gente vê que a Receita Federal, ela está muito esperta nisso. Um passado muito recente, na verdade, a gente vê aí alguns escritórios, alguns players do campo tributário, certo, que ofereceram inúmeras oportunidades tributárias em relação a contribuições previdenciárias do INSS e que agora as empresas estão pagando pato, justamente por ter sido oportunidades vendidas de forma milagrosa. Sim. Sabe? Questões aí voltando 10, 20 anos atrás. Se associa ali, faça isso e vai dar tudo certo. Sabe? Essas coisas não existem. Sim. Sabe? Então, concordo, tem que ter coerência. E ao mesmo tempo que a gente vem vendo a Receita Federal se aperfeiçoar para ver essas falhas. Mas o bom planejamento, ele sempre vai ter vez. E ele sempre vai se sustentar. Essa questão mesmo da tributação da outra renda, ontem mesmo a gente estava discutindo um aspecto que a gente viu, assim, era muito notável e como é que fala, conhecido, a estrutura de planejamento tributário do próprio BTG. O BTG, que tem as estruturas dele aqui no Brasil, ele também possui uma estrutura em Caimã, nas Ilhas Caimã, que é o BTG Caimã, em que simplesmente para não pagar imposto aqui dentro, ele faz uma despesa para lá, mas que existe coerência, existe o serviço, existe a realidade da operação, não é simplesmente uma transferência de valores, não. E aí lá, por que ele faz dessa forma? Porque lá é imposto zero. Sim. E aí eu acho que entra até uma questão super interessante que eu não acho que é esse monstro que, né, que tá todo mundo vendendo e tá, realmente as pessoas estão comprando planejamentos muito no desespero. Eu acho que realmente é o fim do planejamento mal feito, do planejamento simplista, do planejamento que olha um único aspecto. E aí, até quando você me fala de reforma da renda, o que vem à cabeça das pessoas imediatamente vão passar a tributar os dividendos. Mas a reforma da renda é muito mais do que isso. É muito mais amplo. Porque quando a gente até analisa o próprio projeto, né, a gente verifica o texto que foi aprovado, que a gente observa é que vai ser tributada a renda como um todo. E inclusive hoje, eu tive uma reunião porque eu acho que o nosso maior desafio é olhar para os nossos clientes 360. Sim. Porque aquelas pessoas, né, que vêm até nós, elas não recebem apenas dividendos. Os dividendos são uma fração da renda daquela pessoa. Concordo. Quantos empresários que às vezes a gente até detém aqui no escritório como clientes, que às vezes ele tem os valores que ele recebe da empresa, ele tem valores que ele recebe de aluguéis, ele tem valores que ele recebe dos investimentos. Hoje eu tive, era até isso que eu ia comentar, eu tive uma reunião com o assessor de investimentos desse cliente. Porque não adianta só eu me preocupar se os dividendos não vão ultrapassar os 50 mil e não vai haver ali, né, então, a retenção na fonte dos 10%. Sim. Por quê? No final do dia, eu preciso observar se os demais rendimentos que aquele determinado CPF recebe não vão extrapolar esses 50 mil, porque pode ser que eu me limite a olhar os dividendos e de modo que não haja retenção na fonte. Sim. Mas tudo que está sendo recebido está sendo contabilizado. Vai acumulando.
Exatamente. E alguns investimentos que antes eram isentos passam também a ser tributados. Então é importante que olhe a carteira de investimentos para entender se o que está lá faz sentido permanecer lá também. Com mais de 25 anos de experiência, a Avanzi Tecnologia atua em mais de 700 cidades a nível Brasil, garantindo segurança e eficiência com soluções sob medida. Focados na preservação de vidas e redução de custos e otimização de processos, gerenciamos mais de 2.500.000 dispositivos em nosso centro de monitoramento 24 horas. Avanzi Tecnologia. Inovação para a indústria 4.0. It could be mine if I dared. So wide world out there. E quando a gente fala de luxo no universo dos óculos, existe uma grande diferença entre moda e obra-prima. E hoje, no nosso quadro A Verdade das Marcas, nós vamos falar de uma marca que ela não segue nenhuma tendência, ela cria padrões. Estamos falando de Dita. A Dita foi fundada em 1995, em Los Angeles, por dois amigos apaixonados por design, cultura e autenticidade. John e Jeff, desde o início, a proposta era clara: ir totalmente na contramão do mercado de óculos daquela época, que priorizava volume, rapidez e baixo custo. Enquanto o mercado produzia óculos em massa, a Dita resolveu fazer tudo diferente. Menos peça, mais detalhe, mais tempo e mais excelência. E aqui está um ponto fundamental da marca. Um óculos Dita pode levar até 8 meses para ser desenvolvido e mais de 300 etapas manuais para ser finalizado. Muitos modelos utilizam titânio japonês, ouro 18 quilates, acetatos exclusivos e processos artesanais que lembram mais a alta joalheria suíça do que a indústria tradicional de eyewear. A Dita não vê óculos como acessório, ela simplesmente vê como uma arquitetura facial. Cada linha, cada ângulo, cada espessura é pensada para transformar o rosto em uma assinatura visual. Por isso, os óculos Dita são imediatamente reconhecíveis, mesmo sem logotipo aparente. E isso é luxo de verdade, ser reconhecido pelo design, não pela marca estampada. Não por acaso a Dita se tornou referência entre artistas, empresários, líderes criativos e pessoas que buscam exclusividade real. É uma marca usada por quem não quer parecer com todo mundo. É uma marca para quem entende que imagem também é posicionamento. Outro ponto que diferencia a Dita é sua obsessão por perfeição. A marca produz grande parte de seus óculos no Japão, em fábricas artesanais com mais de 100 anos de tradição. Mestre artesão que herdaram técnicas passadas de geração em geração. O mesmo conceito de legado que vemos nas grandes casas do luxo mundial. Isso nos leva à grande verdade da Dita. Ela não cresce rápido, ela cresce certo. A Dita escolheu ser desejada, não popular.
escolheu ser respeitada, não massificada. Quando você coloca um óculos Dita, você não está apenas escolhendo um design impactante. Você está assumindo uma postura de autoconfiança, de liderança silenciosa, de alguém que sabe exatamente quem é e não precisa provar nada. E aqui fica uma reflexão para você que está nos assistindo agora. Você escolhe o que é comum ou o que é extraordinário? Como que você está se comunicando? De uma forma ousada ou conveniente? E assim nós encerramos nosso quadro A Verdade das Marcas. Que tal tirar férias de verdade? A Road Trips é sua agência de viagens de luxo. Aqui, cada viagem é única. Cada detalhe é pensado para você. Nada de preocupações, nada de trabalho, apenas descanso, conforto e experiências inesquecíveis. Viva o extraordinário. Fale com a gente e deixe esse momento ser só seu. E eu estou invadindo esse quadro Moda e Estilo em Foco aqui do nosso programa Pelas Lentes da EV, que nós vamos falar de um tema que, ou melhor, de uma roupa, de um acessório. Posso dizer acessório ou roupa, gente? Você vai ter que descobrir então, que todo mundo usa, se não for um dia é no outro, todo mundo usa. E quem vai falar sobre esse tema é a Lívia. Lívia, então conta aí para todo mundo sobre essa peça. Que peça que nós estamos falando? Você já parou para pensar que a moda é muito mais do que só roupa? Ela é tipo um espelho gigante que reflete o que a gente está sentindo, pensando e vivendo em cada época. Pense nos anos 70. A Levi's transforma uma roupa de trabalho em símbolo de identidade. O jeans 501 nasce funcional, mas é adotado pela contracultura. Não impõe regras, representa quem veste com a moda. Calças boca de sino, estampas psicodélicas, plataformas altíssimas, muito brilho e cores vibrantes. Tudo era grande, chamativo, quase gritando: olha pra mim, eu sou livre. Era uma moda que não pedia licença para entrar, ela arrombava a porta. Cada look era uma declaração de independência, uma festa visual que celebrava a individualidade e a quebra de padrões. A palavra de ordem era experimentar, misturar, ousar. Não tinha certo ou errado. Tinha ser você mesmo e de preferência bem alto e claro. Essa energia toda vinha de um contexto de grandes mudanças sociais e culturais. O mundo estava se transformando, com movimentos por direitos civis, a liberação feminina, a cultura paz e amor. As pessoas estavam questionando tudo, e a moda era uma das suas principais ferramentas de protesto e de afirmação. Era um otimismo contagiante, uma crença de que um futuro melhor e mais livre era possível. E essa crença se traduzia em roupas que eram divertidas, ousadas e cheias de vida. Era a moda como um manifesto, como uma forma de ocupar espaço no mundo e dizer: eu tô aqui e tenho uma voz. Agora, vamos dar um salto no tempo. Olhe ao seu redor hoje. O que você vê? A gente vive em um mundo super conectado, rápido, cheio de informação por todo lado. E a moda, claro, reflete isso. Saímos daquela explosão dos anos 70 para algo bem diferente. O luxo silencioso. É aquela elegância que não precisa gritar. É o oposto do olha pra mim. Hoje, marcas como Bottega Veneta seguem outro caminho, sem logos e sem excessos. A roupa não pede atenção. Ela permanece. O luxo deixa de ser visto ou estampas chamativas. A riqueza está nos detalhes, na textura do tecido, no caimento perfeito, na sensação que a roupa te passa. Esse movimento fala muito sobre o nosso momento atual. A gente busca mais calma, mais propósito, mais qualidade do que quantidade. Em vez de ter um armário lotado de peças da moda que vão durar uma
uma estação, a gente quer investir em itens clássicos, atemporais, que vão nos acompanhar por anos. É um luxo que não é sobre ostentar dinheiro, mas sobre ter bom gosto, sobre valorizar o trabalho artesanal e a durabilidade. É uma forma mais madura e consciente de se relacionar com o que a gente veste, buscando peças que realmente nos representem e que tragam uma sensação de conforto e confiança, sem precisar de muito barulho. E onde os óculos entram nessa história toda, eles são protagonistas, tanto nos anos 70 quanto hoje. Naquela época, os óculos eram enormes, com armações grossas, de acetato, lentes coloridas em tons de amarelo, marrom, azul. Eles eram um acessório de impacto, a cereja do bolo daquele look expressivo. Usar um óculos daqueles era como carregar uma pequena obra de arte no rosto, um complemento perfeito para a atitude ousada da década. Eles não eram só para enxergar melhor, eram para ser vistos. Hoje, no universo do luxo silencioso, os óculos continuam sendo essenciais, mas de uma forma diferente. As armações podem ser mais finas, de metal ou de um acetato mais sóbrio e elegante. O design é mais limpo. Muitas vezes, o que denuncia a qualidade é a marca discreta na haste, ou um detalhe de design que só um olhar treinado percebe. Lindos, e todo mundo sabe que aqui no nosso programa nós falamos de moda, de tendência, de tecnologia, de gastronomia, de viagem. E hoje o nosso quadro Moda e Estilo em Foco foi feito por tecnologia. Nossa Lívia é uma personagem IA. Eu quero saber de você. Aqui é um QR Code. O que você acha sobre isso? Um beijo e até o próximo quadro Moda e Estilo em Foco. Soluções em controle de ponto e acesso. Com mais de 3.500 clientes atendidos. Com a tecnologia de reconhecimento facial mais avançada do mercado, oferecemos equipamentos modernos e confiáveis para uma gestão mais ágil, precisa e segura. Pontec Tecnologia. Eficiência ao seu alcance. E chegamos ao final de mais um programa Pelas Lentes da EV. Eu sou Darí Avans, empresário, escritor, apaixonado por histórias, e agradeço você que ficou com a gente até agora, curtindo reflexões, curtindo informações que somam muito no nosso dia a dia, principalmente do que nós falamos hoje da reforma tributária. Então, meu amigo, quem não segue a gente nas redes sociais, vai lá, começa a seguir no YouTube, programa Pelas Lentes da EV, e no nosso Instagram também, Pelas Lentes da EV. Um beijo e um final de semana incrível para todos vocês e família. Topete, claquete, topete. Ponto de vista, né? Eu sempre erro os quadros. Você não... Esse aqui é a cabeça do set. O que eu tô parecendo? Ai, cara, tá... MIB? É, o MIB. Que loucura é essa, cara? Tipo assim, quando eu falo, estamos falando de Dita. Aí fica 3 segundos já eu lá com cara de... No quadro
ponto de vista EV. E no pó. Então, ajuste a sua lente. É verdade. Enquanto o mercado decidiu produzir em massa, a Dita fez totalmente diferente. Ela priorizou alguma coisa. Ela priorizou. Aí, esqueci o último. Eu esqueci. Entendeu?